O Supremo Tribunal Federal deve retomar em até 90 dias o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio no Brasil. Ontem, um novo pedido de vista, dessa vez do ministro Dias Toffoli, voltou a adiar a análise da ação que tramita desde 2015 no STF. Agora é de lascar, né? Faz 9 anos que a gente está discutindo isso, vem o Dias Toffoli, e o Dias Toffoli não é um novato, né? No STF. Ele tá no STF desde então. 9 anos para que esse assunto fosse analisado letrinha por letrinha. E vem o Dias Toffoli pedir vista. Vista não deveria ser um instrumento político, só que ele foi usado como tal, né? Para agradar a ala mais conservadora ali do Congresso que estava de olho nessa votação. E agora a gente fica com esse assunto pendurado de novo por mais alguns meses no mínimo, né? Bastante lamentável. Sigo aqui, Carla? Pode ser. Vamos lá. Já votaram a favor da descriminalização Gilmar Mendes, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes. São 5. Os que votaram contra são 3. Cristiano Zanin, Nunes Marques e André Mendonça. Faltam os votos do próprio Dias Toffoli, da Carmen Lúcia e do Luiz Fux. Além da descriminalização, os ministros vão definir um critério para diferenciar usuário de traficante, o que envolverá uma quantia máxima da substância em posse de uma pessoa, e há diferentes propostas em discussão, como nos contará direto de Brasília, João Pedro Melo. Bom dia, João Pedro. Oi, Megali, bom dia a você, bom dia a todos que estamos acompanhando. Pois é, ainda não tem prazo, né, para que esse julgamento seja retomado no Supremo Tribunal Federal, e a definição, então, do STF sobre a inconstitucionalidade ou não da prisão por porte de maconha para uso pessoal não tem ainda uma data para acontecer. Os ministros voltaram a julgar esse tema ontem, o placar estava em 5 votos favoráveis pela inconstitucionalidade e 3 contrários, até o pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Com isso, obviamente, né, pedido de vista, ele pede mais tempo para analisar essa questão e, como o Megali disse, provavelmente a gente tem aí esse tema pendurado por mais alguns meses. Bom, diferente de outras fases desse julgamento, a própria caracterização do que está sendo julgado foi posta em discussão, com os ministros argumentando a validade do próprio termo descriminalização. Por conta da polêmica e das posições na corte que não são unânimes, além das manifestações do Poder Legislativo, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou que o julgamento não invade as competências dos parlamentares e que o ponto em questão não trata de legalização das drogas. A gente vai ouvir um trechinho do ministro Roberto Barroso. A lei de drogas não prevê pena de prisão para quem porte drogas para consumo pessoal. Não é o Supremo Tribunal Federal que está fazendo isso. É a própria lei aprovada de longa data pelo Congresso Nacional, uma lei que vige desde 2006. Tanto a legislação brasileira não prevê pena de prisão para o usuário de drogas. Legislação aprovada pelo Congresso, sancionada pelo Presidente da República e em vigor. A tese defendida, então, pelos ministros para a descriminalização entende, até o momento, um limite de até 60 gramas por pessoa sem ser considerado de fato crime. Só que esse entendimento só será mantido se a maioria confirmar esse sentido. Os 5 votos favoráveis são dos ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, o ministro Roberto Barroso, presidente da Corte, e da ex-ministra Rosa Weber. Por a gente já ter o voto, né, da ministra Rosa Weber, o ministro Flávio Dino não vota nesse caso. Os votos contrários são de Cristiano Zanin, Nunes Marques e André Mendonça. Resta apenas um voto para que haja maioria na questão e, caso isso aconteça, o porte de drogas continuará ilegal, mas as consequências penais só aconteceriam caso alguém seja flagrado com quantidades da droga acima do que é estabelecido, que caracterizaria o tráfico de drogas. No entanto, medidas administrativas poderiam ser aplicadas contra o usuário, a depender do entendimento final da corte. Bom, vamos ouvir aqui o Pacheco, presidente do Senado, disse que uma descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal não pode acontecer por meio de uma decisão do Judiciário. A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre um caso concreto que eventualmente não declare inconstitucional e que não descriminalize, obviamente será muito bem enxergada por nós como um indicativo de respeito
ao parlamento brasileiro. E, evidentemente, que construções jurisprudenciais, a partir de casos concretos, que estabeleçam critérios de classificação de crime, se tráfico ou de uso, isso é absolutamente normal no âmbito do Poder Judiciário. O que nós não concordamos é, obviamente, com a desconstituição por uma decisão judicial num recurso extraordinário daquilo que o Congresso Nacional decidiu que deve ser crime. Viu?